A autoagressão humana, em especial o suicídio, é um fenômeno complexo. A causa que rapidamente tentamos encontrar para o ato pode ter sido simplesmente a gota d'água que fez o copo extravasar. Na base da autoagressão há uma história de vida, de sofrimento, que culmina com o não encontrar saída para a dor de existir. O suicídio nos acompanha há milênios. Na antiga Grécia era encarado como ato honroso. Na Idade Média era visto como instigação demoníaca na fraqueza da fé. No Renascimento, o suicídio passou a ser um dilema humano. O ser ou não ser de Shakespeare. Essas distintas concepções do suicídio não se encerram nesses períodos longínquos da história. Elas permanecem em nossa mente, influenciam como lidamos com a possibilidade de um suicídio. Já mais próximos dos tempos atuais, nos anos 90, os estudos populacionais revelaram dois importantes fatos. O primeiro fato: as taxas de suicídio vinham crescendo no planeta. O segundo fato: a grande maioria dos que se matavam sofria de um transtorno mental, principalmente depressão. Foi quando a Organização Mundial da Saúde declarou que o suicídio era também um problema de saúde pública. Ao longo dos últimos 20 anos, as taxas de suicídio diminuíram na maioria dos países, mas com duas importantes exceções: Estados Unidos e Brasil. Nesses países, o número de suicídios continua a crescer, principalmente entre adolescentes e jovens adultos. Então temos que nos perguntar: mas por que entre os jovens? Que civilização é essa que, tão precocemente, conduz parte de sua população para a automutilação e o suicídio? E o que se passa na mente desses jovens? Quais os recursos psíquicos que eles têm para enfrentar as dores da vida? Haveria uma forma de ajudá-los? É do que vamos tratar na aula de hoje. Vamos começar pelos números. A taxa de suicídio representa o número de pessoas que se matam em cada 100 mil habitantes ao longo de um ano. Essa taxa no Brasil está em torno de 6. Se comparada às taxas de outros países, não é tão alta. Mas como o nosso país é populoso, essa taxa, relativamente pequena, acaba causando um elevado número de mortes. Em 2019, houve 13.520 suicídios, em números oficiais, o que nos faz chegar a uma média de 37 pessoas tirando a própria vida todos os dias. Esse número surpreende, não é? Pois é, o suicídio é uma tragédia silenciosa e silenciada. Por isso, precisamos falar mais sobre esse tema. No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um iceberg. Estima-se que o número de tentativas supere o de suicídios em pelo menos 10 vezes. E uma pesquisa realizada em 6 capitais estaduais mostrou que houve um aumento de 24%. Em que grupo? Entre adolescentes de 10 e 19 anos de idade. Também aumentou o número de crianças e de adolescentes que se automutilam. O mais comum é fazer cortes superficiais em várias partes do corpo. Ainda que não haja o claro desejo de se matar, a tentativa de suicídio e o cutting são importantes sinalizadores de sofrimento psíquico. Precisam ser levadas a sério. Um claro desejo de se matar é muito mais uma expressão e menos a realidade. Por quê? É que o desejo de se matar convive
com o desejo de ser resgatado, de ser salvo para uma vida melhor. É nesse espaço entre viver e morrer que, se nos mantivermos atentos, podemos ajudar uma pessoa que pensa ou que tentou tirar a própria vida. Ah, mas quem quer se matar, se mata mesmo, não fica tentando. Ah, mas será que não foi só para chamar atenção? Cuidado com essas frases, esses pensamentos. São preconceitos. Não devemos pensar assim. O grau variável da intenção letal é apenas um dos componentes de uma tentativa de suicídio. Há outras coisas em jogo. O ato, antes de objetivar a morte, também é uma comunicação. Que comunicação? Da dor psíquica que leva ao desespero. Pode ser uma denúncia do ambiente tóxico em que se vive. Pode ser um grito de socorro, de vingança, ou mesmo uma fantasia de renascimento após a morte. Por isso, ideias, ameaças e tentativas de suicídio, bem como as automutilações, mesmo quando parecem calculadas para não resultar em morte, devem ser encaradas com seriedade, como um sinal de alerta a indicar dor psíquica e atuação de fenômenos psíquicos sociais complexos. Não devemos banalizá-las. Eu falei em dor psíquica. É um conceito muito importante para compreendermos o comportamento suicida. Foi desenvolvido por um psicólogo norte-americano que é considerado o pai da prevenção do suicídio, Edwin Shneidman. Ele se fez a seguinte pergunta: se um indivíduo atormentado pudesse de alguma maneira interromper a consciência e continuar vivo, por que ele não optaria por essa solução? E completou afirmando: em suicídio, a palavra-chave não é morte, mas psychic, dor psíquica. Trata-se de uma dor intolerável, vivenciada como uma turbulência emocional interminável, uma sensação angustiante de estar preso em si mesmo, sem encontrar saída. Junto com o desespero, costuma haver a percepção de que a vida entrou em colapso. A combinação de desespero, desesperança, leva à necessidade de um alívio rápido, cessar a consciência para interromper a dor. Mas o que provoca a dor psíquica são as necessidades emocionais básicas de um ser humano que não são atendidas. É isso que provoca dor psíquica. E o que entendemos por necessidades emocionais básicas? Vamos ver. A necessidade de se sentir realizado, a necessidade de autonomia, de reconhecimento, de amparo, bem como a necessidade de evitar a humilhação, a vergonha e a dor. Em meio à dor psíquica, a visão do mundo se estreita. A pessoa não enxerga as opções para enfrentar os problemas e seguir em frente. O suicídio parece então ser a única saída. Se a dor psíquica for suportada e transformada em pensamento, a pessoa pode sair do desespero, buscar o outro, dialogar, aceitar ajuda. É por meio das palavras, do pensamento, que nos organizamos, que conseguimos dar um significado para o sofrimento e buscar outras saídas que não seja a morte. Uma das saídas é encontrar alguém para conversar, alguém que nos ouça com paciência e sem julgar. Por isso é tão importante contar com alguém que nos acolha e que depois de nos ouvir, nos ajude a dialogar com nossas dores. Conversar, dialogar. Mas nós estamos num tempo diferente, não estamos? Muitas pessoas têm dificuldade para dialogar.
abrindo mão de suas certezas, de seus extremismos. Elas têm dificuldade de conversar até consigo mesmas. Isso mesmo. Pois antigamente era assim: penso, logo existo. Nos dias atuais ficou assim: agito, logo existo. Ter desempenho, ser empreendedor de si mesmo, alcançar rapidamente o sucesso, agilidade sedutora de pensamento, falar rápido, graciosamente, rechear o post com belas imagens em movimento, viralizar. Às vezes, nós queremos nos livrar de uma sensação de vazio ou de excesso e sentimos que precisamos, antes de qualquer coisa, agir, fazer algo para nos livrar do sofrimento. Alguns comportamentos impulsivos e incontroláveis se encaixam nesse modelo, com pressão para agir. Daí vem as compulsões, as automutilações, que visam, afinal, afastar ou acalmar a dor que o psiquismo não consegue digerir. Entre adolescentes, alguns atos suicidas têm, tristemente, essa natureza impulsiva. São a reação automática à dor psíquica. Mas o problema de suicídio na adolescência vai muito além da impulsividade. O mundo psíquico de um adolescente está em ebulição. Ainda não se atingiu a maturidade emocional, a maior dificuldade para lidar com conflitos interpessoais, término de relacionamentos, vergonha, humilhação e rejeição pelo grupo social. A tendência ao imediatismo, tão marcante nos adolescentes da atualidade, implica maior dificuldade para lidar com a frustração e digerir a raiva. Perfeccionismo e autocrítica exacerbada, problemas na identidade sexual, bem como bullying, são outros fatores que se combinam para aumentar o risco. Os suicídios também se associam a transtornos mentais que incidem na adolescência, principalmente depressão. A depressão é o transtorno mental mais associado ao suicídio, mas além da depressão, podemos citar o transtorno bipolar e o abuso de drogas, comuns na adolescência. Diagnóstico tardio, carência de serviços de atenção à saúde mental e inadequação do tratamento agravam a evolução desses problemas e, em consequência, o risco de suicídio. Agora vamos abordar a questão dos sinais de alerta do suicídio. Uma pessoa sempre dá sinais de que vai se matar? Olha, a resposta sincera é não. Algumas pessoas não dão sinais. Ainda assim, temos que alertar sobre alguns sinais que indicam que um adolescente não está bem emocionalmente. Por exemplo, presta atenção. Mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos. Comportamento ansioso, agitado, deprimido. Piora do desempenho na escola, no trabalho, em outras atividades que costumava curtir. Afastamento da família, dos amigos. Perda do interesse em atividades que antes gostava muito de fazer. Descuido com a aparência. Perda ou ganho inusitado de peso. Mudança no padrão usual de sono. Comentários autodepreciativos persistentes. Comentários negativos em relação ao mundo, ao futuro. Comentários sobre morte, sobre pessoas que morrem. Interesse por essa temática. Doação de pertences que valorizava, expressão de querer morrer e de pôr fim à vida. Em resumo, mudança de um padrão de comportamento que não retorna ao que era usual para aquela pessoa, para aquele adolescente. Muitos desses sinais são inespecíficos, pois também aparecem quando do surgimento de alguns transtornos mentais que podem ter início na adolescência. Vamos falar de uma outra coisa agora, que é a dor que sentimos quando se perde uma pessoa por suicídio. Os sentimentos se confundem em nossa mente. Sentimos, ao mesmo tempo, choque, tristeza, pesar, culpa, impotência,
Mas também pode haver sentimentos de revolta, de não aceitação. O suicídio impacta muito as pessoas ligadas ao falecido. Os familiares precisam de apoio psicológico. Colegas de trabalho ou de escola também precisam. A melhor maneira de dar esse apoio é promover encontros em que as pessoas possam se abrir sobre o ocorrido e sobre o que estão sentindo. É preferível que estejam sob a coordenação de um profissional de saúde mental. As portas para um atendimento individual devem ser divulgadas e mantidas abertas. Há pessoas que ficam extremamente mobilizadas e necessitarão desse espaço. Agora uma palavra final, bem concisa, sobre prevenção nas escolas e no ambiente de trabalho. Na rotina dos dias, não é aconselhável organizar palestras focalizadas especificamente em suicídio. Mas a temática de saúde mental deve estar presente sempre na programação. Como, por exemplo, o estresse no trabalho ou nos estudos, os transtornos mentais que mais acometem aquele grupo populacional, o problema da drogadição, como enfrentar os desafios psicológicos em diferentes fases da vida.